Bom dia, irmãos e irmãs, né? Mais um papo de domingo, né? Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço aos mentores, guias, guardiões. Agradeço a todos os anjos guardiões, né? Esse papo de domingo, o objetivo dele é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão, envio vibrações positivas, né? De cura, né? Para os irmãos e irmãs que se encontram com enfermidades. Envio vibrações positivas para os sofredores necessitados, inadimplentes. Peço a compaixão e a misericórdia para ambos, né? Envio vibrações positivas de paz para o planeta Terra. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, né? O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Vou citar 3 itens. O primeiro item é que fala de procura da santidade, se deslocando dos desejos mundanos, do materialismo. E o outro item, e o mesmo item ainda, que tem pessoas procurando, e próprios espíritos também, procurando essa santidade, mas não querendo deixar os desejos mundanos do materialismo. Eles estão na prisão, né? Tem esse dualismo, né? Outro item também é que o filme, que o Mestre Jesus de Nazaré envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo, né? Então eu cito um exemplo aí do espírito Paulo de Tarso, que ele vem na última encarnação como Martinho Lutero, né? Outro item é que o André Luiz fala da eutanásia. A eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso a esse corpo e mata as células do perispírito. Então a eutanásia não serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem e possa comprar, compre para estudar. E quem não pode comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro, né? Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje as paixões em excesso na condução do materialismo. O que acontece? As pessoas que têm paixões, todos vícios, né? Vício de dinheiro, né? Vício de comida, vício de bebida, vício de droga, vício de sexo, ela vai na condição do materialismo. Então ela primeiro se vicia para depois chegar nessa condição, né? Ficar presa aos desejos mundanos do materialismo. O que acontece? Quando o espírito ele encarna, ele fica preso, né? A dimensão dele não é mais espiritual, né? É essa material que nós vivemos. Então, como ele entra no véu do esquecimento, né? Porque ele veio aqui para fazer uma coisa, chega aqui e fica iludido, né? Ele vai se aprisionando. Mas só que esse espírito, né, a gente tem que entender outro detalhe também, que esse espírito, ele começa com um vício lá atrás. Ele não começa nunca na última encarnação. O vício dele vai diminuindo para chegar na última encarnação. Então vou citar um exemplo aqui. Isso é até do próprio lado, do pai do André Luiz mesmo. O pai do André Luiz, quando estava encarnado, o que ele fez? Ele tinha muitas amantes e viciou essas mulheres todas também, né? E aí a mãe dele fala que ia encarnar de novo, fala para o André Luiz, eu vou encarnar de novo com seu pai. E as amantes dele vai ser as nossas filhas. Então elas vão trazer o que? Esse vício do sexo
que o pai colocou neles, colocou nela quando eles eram amantes, em outra encarnação. E aí o que acontece? Essa pessoa viciada, ela vai trazer esse vício, e se o pai mudou, né, naquela conduta, que agora ele é pai, ele não vai aceitar esse vício, não vai ser um problema, um sofrimento para ele. É a mesma coisa que acontece com pessoas que utilizam bebidas, utilizam drogas. Geralmente, assim, o pai ou a mãe, ou aquela que tem muita ligação com essa pessoa que é viciado em bebidas, viciado em drogas, ela sofre, né, porque vê o filho, a filha, ou aquela pessoa muito querida por parte dele, se metido em drogas, bebidas alcoólicas. E geralmente foram eles que, em encarnações passadas, levaram essa pessoa o vício, então eles estão agora resgatando isso, né? Então eles resgatam pelo sofrimento, né? Então a mesma coisa no sexo também, né? Então a gente vai ter esses detalhes, né, que ocorrem conosco, né? Então o excesso ele vai levar a isso, ele prejudica. E a gente tem que procurar. A única forma que eu vejo para a gente combater qualquer vício, porque em primeiro lugar, né, a gente vai falar da família, né? Toda família tem que doutrinar seus filhos, mas não querendo adianta nada, querer doutrinar, falar só de Deus, falar de evangelho, né, fazer algumas caridades, né, e ter uma vida mundana dentro do lar, né? Vou ter que botar meu filho numa melhor escola. É bom, lógico, né? Eu quero só tudo de bom para ele, eu vou dar tudo que eu posso dar para ele de melhor. Mas o que acontece? Ninguém sabe a memória desse espírito, né? Então, se ele traz vícios, esses vícios podem ser corrigidos aqui, mas vai ser corrigido o quê? Dentro do ventre da mãe. A doutrinação não pode começar lá para 1 ano, 2, 3, 4 anos, não. Tem que começar desde quando ele é feto, dentro, falando de Jesus, falando de Deus, o pai e a mãe falando, né? Citando para ele o evangelho, né? Falando de obras, falando de caridade, né? E falando benevolência, falando de indulgência, beneficência, né? E falando de tudo que é importante para ele. Ele vai crescendo quando ele nasce e vai trabalhando isso também, levando esse filho, né? Se ele tem um vício, ele vai conseguir combater esses vícios nele. Por quê? Porque houve uma doutrinação. Agora você querer doutrinar um adolescente, querer doutrinar, não dá, não tem, porque a memória dele é aquela. Ou aquele adolescente vai ser um viciado em sexo ou um viciado em drogas, né? Ou em bebidas. Por quê? Porque ele já traz, ninguém sabe a memória dele, então a memória é aquela, né? Quando você pega um aqui, homossexual, pode ser revertido? Pode, mas doutrinação no ventre. Um homossexual, o espírito do homem, que só vem nas encarnações passadas, né? Só abusando de sexo, dos corpos das mulheres, ele é pego para encarnar num corpo da mulher na sua última encarnação. Então o que acontece? Esse sentimento dele, de homem, de gostar de mulher, de gostar de sexo, ele está ali com ele, está preso com ele, né? E ele vai estar dentro de um corpo de uma mulher gostando de mulher. Por que esse sentimento que ele traz, né? Se você pegar uma mulher, né, que foi adúltera, né, foi prostituta, né, só fazia sexo dessa forma, o que vai acontecer? Ela é pega para encarnar na sua última encarnação num corpo de homem. Então ela vai estar ali num corpo de homem gostando de homem, porque o sentimento que ela traz é esse, né? Então, porque ninguém sabe a memória do espírito. Então por isso, e depois quando vê um pai ou uma mãe, vê um filho, uma filha que é homossexual, e aí quer combater aquilo, é ignorante, mas não entende isso, né? A doutrinação. Então a doutrinação é importante através através já no feto, né? Dentro do ventre da mãe. Para quê? Para que acabe com esse excesso de paixões, né?
Porque nós estamos aqui no planeta Terra, você tem três tipos de espíritos encarnando. Que somos nós, tentando buscar o que? A caminhada do bem. Os espíritos que vêm da caminhada do mal, né? Vieram na caminhada do mal, agora vêm para cá para aprender a adentrar na caminhada do bem, mas estão na caminhada do mal. E tem aqueles espíritos mais evoluídos que a gente, que vêm lá de Júpiter, né, de planetas mais evoluídos para ajudar no nosso processo evolutivo. Né? Por isso que a gente vê a criança de 2 anos sendo um craque em matemática, escrevendo livro, porque são espíritos mais evoluídos do que a gente. Né? Então, é nesse contexto, né, que a gente vai acabando com esse excesso. Né? Então, cada um tem que procurar se doutrinar. E uma fase adulta é pior ainda, né? Porque você não tem mais controle. Como você vai doutrinar? Às vezes você consegue, né? Mas quem consegue? Jesus conseguiu doutrinar Maria Madalena, que era uma prostituta, conseguiu doutrinar Saulo de Tarso, que era um juiz assassino, botar ele como Paulo de Tarso. E todos os dois botar na santidade. Não, é complicado, né? E nem Jesus não conseguiu também resolver o problema de outras pessoas que continuaram na caminhada do mal. Né? Então, esse problema de excesso de paixão, né, é um problema sério. Então, a gente tem que saber cortar. Né? Aqueles que utilizam bebida alcoólica, procurar não beber mais, ou diminuir a quantidade. Aqueles que utilizam cigarro, utilizam drogas, procurar diminuir essa quantidade. Isso aqui é difícil. Aquele que é viciado em sexo, procurar diminuir a quantidade de sexo até se estabelecer de uma forma melhor para si. Né? Então, é esse contexto que eu vim falar dos excessos das paixões que vai levar ao materialismo. E o outro papo de domingo, no próximo papo de domingo, como se expressar através do perdão. O que acontece? Tem pessoas que ela tem dificuldade de perdoar, né? Ela ainda vive na baixa moral. Por quê? Quem não perdoa vive na baixa moral. Quem perdoa está se elevando moralmente, né? Não está vivendo mais naquela condição. Então, o que nós temos que fazer? Né? Procurar a perdoar. Né? Fazer uma prece, né, para Deus, né, do fundo do coração, né? Pedir com maior fé a Deus, me ajude a perdoar aquela fulana, aquele fulano que me magoou bastante, né? Então, e procurar fazer o bem, sempre o bem, porque o bem vai consolar nosso coração. Quanto mais eu faço o bem para aquele próximo, eu vou esquecendo aquele mal daquilo que ele me fez. E vou fazendo bem para os outros próximos. Né? E nessa condição de fazer o bem para os próximos, eu vou mudando a minha vibração. E eu vou mudando o meu entendimento de eu não perdoar mais. Porque agora eu tenho que perdoar. Porque Jesus, quando ele fala do perdão, o que aconteceu? Aí a gente tem que voltar lá atrás. O Mateus, uma noite, ele vai e conversa com Jesus e fala para Jesus que o Pedro toda hora humilhava ele, não sei o quê. Aí Jesus fala para o Mateus: Mateus, quem começou? Mateus não fala nada. Aí depois Jesus pergunta de novo a Mateus: Mateus, quem começou com isso? Aí Mateus fala que ele cobrava aqueles impostos forte, né, indevidamente, muito alto para o Pedro e a família dele. E lá para a esposa dele, né? Então, aí, no outro dia, o Mateus encontra com o Pedro de manhã e fala o que para o Pedro? Pedro, me perdoe. Aí o Pedro pergunta: perdoe de quê? Olha, eu cobrava aqueles impostos de você. Aí o Pedro fica furioso, né? Aí não vai embora. Aí à noite vai lá falar com Jesus. Né? E Jesus fala para ele: Pedro, você tem que perdoar. Mas ele me atacou, mas você tem que perdoar. Aí quando ele pergunta a Jesus, nós temos que perdoar até 7 vezes.
Aí Jesus responde a ele: Pedro, nós temos que perdoar 7 vezes, 70 vezes a cada ofensa. Então a gente não vai parar nunca de perdoar aquele que nos ofendeu. E aí o Pedro começa a entender isso. Ele sai dali, no outro dia o que ele faz? Ele dá um abraço no Mateus, né? Eu te perdoo e você me perdoa também de eu ter agido daquela forma para consigo. Então o que acontece? O ato de perdoar, ele é muito importante aqui para a gente. Então, a nossa expressão do perdão, ele vai de qualquer forma. Ele vai simplesmente perdoar, dizer para aquela pessoa que perdoa. Se não tiver comunhão, que às vezes não tem comunhão de você falar com aquela pessoa, de estar perdoando, você não procura aquela pessoa, mas vai perdoando todo dia em prece, pedindo que ela melhore, que ela mude, que ela entenda que você está ali para perdoar e não para se vingar dela, né? E não quer saber de ofensas dela consigo, né? Então esse é o caminho, né, de se expressar o perdão, é fazer prece, é fazer o bem, é praticar o bem. Então alguém me ofendeu, eu vou praticar o bem àquele próximo que está precisando, mais do que eu. Eu vejo um morador na rua, eu vou lá, ajudo ele, está precisando de comida, eu vou lá, levo comida para ele, eu levo uma roupa para ele, eu levo uma palavra, né, para ele, né? Tem uma pessoa enferma, eu faço prece para ele, levo uma palavra de carinho para ele. Uma pessoa que está precisando de alguma palavra, eu levo essa palavra. Então eu estou me expressando no meu perdão, né? Então esse é o contexto que eu vou falar no próximo papo de domingo. Então eu não tenho mais nada para falar sobre esse tema. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã, um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração e dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão à irmã ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.